Será que uma pessoa depressiva precisa estar necessariamente só triste? Eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre esse assunto. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando que a depressão é aquele quadro em que a pessoa não sai da cama, fica o dia inteiro um pouco mais com o humor rebaixado, quando na verdade a gente sabe que a depressão se apresenta de várias formas. Tem pessoas muito funcionais que estão sofrendo de depressão. A depressão e a ansiedade, elas são quadros muito próximos e a gente enquanto terapeuta tem que estar muito atento. Na depressão, o que se apresenta são pensamentos e ideias em relação a que a pessoa tem em relação a ela mesma sobre coisas que já aconteceram. Então a gente tem que estar atento porque nesses casos existem se apresenta outras emoções, né? A irritabilidade, né? Uma pessoa muito irritada, às vezes é um quadro da depressão. Uma pessoa muito agitada, às vezes é um quadro da depressão. Quando a pessoa não sabe se fazer entender, é um quadro da depressão. Diferente do que as pessoas imaginam, a tristeza, por exemplo, no luto, né? Quando a gente pensa na tristeza do luto, o luto é uma tristeza que é uma situação em que a pessoa deve inclusive ficar triste. A gente está vivendo um momento em que as pessoas têm dificuldade de lidar com emoções negativas. Então, quando é a tristeza, não, eu não posso ficar triste. Inclusive, não é comum, né, a gente ouvir as pessoas falando você não pode estar triste porque você tem tudo, né? Você tem tudo e isso não vai, você não precisa estar assim. Você tem emprego, tem marido, tem filho, tem isso, tem aquilo. A depressão não tem a ver com isso. A depressão não tem a ver com ter coisas. Ela é uma doença neuroquímica que afeta neurotransmissores importantes no nosso cérebro. A gente tem que prestar atenção no quanto isso afeta a rotina da pessoa. Uma coisa importante, quando a gente fala em luto, por exemplo, ficar triste por 2 semanas porque alguém da minha família morreu, 2 semanas consecutivas, não é depressão. Se eu estou há 1 mês triste porque alguém da minha família morreu, a gente pode começar a se preocupar que a pessoa pode estar entrando num quadro depressivo. Então a gente tem que prestar atenção no curso, na intensidade e no tempo da emoção. Porque estar triste faz parte do ser humano. Estar feliz faz parte do ser humano. A gente não vai estar feliz o tempo todo e a gente tem que saber lidar com emoções negativas. Autorregular as emoções é o que a terapia cognitivo-comportamental ensina o tempo todo. Né? A gente dá ferramentas para o paciente trabalhar com autorregulação, né? Que ele não precisa ficar, ele precisa aceitar a emoção genuinamente, seja ela boa, agradável ou desagradável. Porque se ela acontece, é porque realmente a situação pede, e só que às vezes ela não pede naquela intensidade. Se eu vejo um filme triste e fico triste naquele momento, faz todo sentido. Agora, se eu fico triste a semana inteira porque eu vi um filme triste, isso pode estar sendo um alerta para eu prestar atenção eu posso estar depressivo e preciso prestar atenção nisso. Dentro do quadro de depressão, existem tipos de depressão. A distimia, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo e transtorno depressivo sem outra especificação. A gente tem que prestar muita atenção na hora do diagnóstico, porque existem protocolos específicos dentro da terapia cognitivo-comportamental para cada caso, né? Então, aquela depressão por situações que aconteceram na vida, no passado, ou uma pessoa que traz um quadro depressivo de longa data, são tratamentos diferentes para situações diferentes. Então, a gente, enquanto terapeuta, tem que estar muito atento a isso. Hoje eu vim falar para vocês sobre esse assunto. Gostaria que você se inscrevesse no canal e até mais.